Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à aula de Microbiologia e Parasitologia Humana. Nessa primeira aula, nós vamos conhecer as bactérias e os vírus responsáveis pelas doenças que são causadas aos seres humanos. Tudo bem? Vamos iniciar. As bactérias são organismos muito pequenos, porém elas são maiores que os vírus, tá? Apenas visíveis ao microscópio, ou seja, nós não conseguimos ver as bactérias a olho nu sem o auxílio desse aparelho que é utilizado para verificação, para o conhecimento das bactérias. Então, nós temos 4 tipos de caracterização do formato, né, da morfologia bacteriana. Nós temos as formas arredondadas, que são conhecidas como cocos, as formas alongadas, que são conhecidas como bacilos, as formas espiraladas, que são conhecidas como espirilos, e as formas em vírgula. Nesse slide, nós podemos ver as diversas organizações das bactérias. Então, do lado esquerdo, nós temos as esferas, conhecidas como cocos. Quando essas esferas se agrupam em duas esferas, são chamadas de diplococos. Quando essas esferas se organizam numa linha reta, né, já adequada, uma linha contínua, nós chamamos de streptococos. Os estafilococos é a organização bacteriana com os cocos, quando vocês podem observar, elas não estão traçadas numa linha reta, há apenas a unificação, a junção desses cocos de uma forma desordenada, como vocês podem estar vendo aí na imagem. Além disso, nós temos uma forma de vida bacteriana conhecido como esporo bacteriano. O que é esse esporo? Quando a bactéria cai no meio ambiente que não é adequado à sua sobrevivência, ela constrói em torno de si uma película, uma capa protetora que vai fazer com que ela sobreviva nesse meio ambiente que não é adequado à replicação, à multiplicação dessa bactéria. O esporo bacteriano, por essa característica, essa bactéria ter construído essa película em volta dela, é uma forma mais resistente, ou seja, uma forma muito mais difícil de nós eliminarmos. Porque com essa defesa exige-se meios que faça com que rompa essa película e consigamos matar essa bactéria. Tudo bem? Então, nós temos também as bactérias flageladas, que ela pode, como vocês estão vendo no slide, apresenta essas perninhas, né? Não sei se eu posso dizer assim, que são conhecidos, esses ramos, que são conhecidos como flagelos. Os flagelos auxiliam na movimentação da bactéria no meio. Tudo bem? Vibriões, como nós falamos anteriormente, são bactérias em forma de vírgula. Os bacilos, que são construções, são organizações retas, né? E os espirilos. Eu imagino que quando vocês olhem esse slide, vocês ficam um pouco assustados. Por quê? Nós vamos falar da questão da patogenicidade bacteriana, ou seja, da capacidade em uma bactéria de causar a doença. Então, a partir disso, nós temos duas definições importantes, que é a patogenicidade, que nada mais é do que a capacidade de um micro-organismo em causar uma doença a um hospedeiro, ou seja, é um patógeno considerado oportunista, ou seja, ele se aproveita da fraqueza do hospedeiro para desenvolver a doença naquela pessoa, naquele organismo vivo, tá? E nós temos também a colonização. O que é essa colonização? Nada mais é do que um processo de interação do micro-organismo, patogênico ou não, ou seja, um micro-organismo que pode causar uma doença ou não. Então, nessa questão da colonização, não necessariamente o hospedeiro ou organismo vivo que habita nesse corpo vai causar uma doença, pode causar essa doença ou não, com o hospedeiro.
Nesse caso, não há a ocorrência de sintomas. Então, existe uma diferença entre uma bactéria patogênica, ou seja, que causa uma doença, e uma bactéria que apenas coloniza o nosso corpo ou o organismo vivo. Por exemplo, uma pessoa ela pode apresentar uma determinada doença devido a uma bactéria. Mas também nós temos bactérias no nosso organismo que são benéficas. Por exemplo, as bactérias que estão no nosso intestino, as bactérias que habitam a nossa pele. Então, nós estamos colonizados por determinados tipos de bactérias, que são bactérias que são benéficas para o nosso organismo. Então, nós somos, nesse caso, colonizados pelas bactérias. Nesse slide, nós podemos observar a quantidade de doenças que são causadas por bactérias. Então, o intuito dessa aula, nesse momento, não é aprofundar, falarmos de cada uma das doenças que estão sendo apresentadas nesse slide. Vocês vão ver que nas atividades de casa, né, nas atividades EAD, nós vamos falar, eu encaminhei material para vocês e vai estar descrito nesse material todas essas doenças que estão nesse slide, qual que é o mecanismo de transmissão, qual que é o agente, ou seja, o patógeno, a bactéria que causa essa doença e quais são os sinais e sintomas dessa doença. Então, nós temos tuberculose, hanseníase. Tuberculose e hanseníase são conhecidas como doenças emergentes ou reemergentes, tá? Então, são doenças que voltaram a existir devido a algum problema na cadeia de transmissão, sendo que anteriormente elas não estavam tão presentes no mundo. Então, elas são doenças que voltaram a existir. Nós temos a difteria, a coqueluche, a salmonelose, cólera, tétano, meningite e a leptospirose. Então, essas são doenças causadas por bactérias, são as principais doenças. O que é importante nós sabermos? Várias dessas doenças têm vacina, ou seja, podem ser evitadas sua transmissão e evita que as pessoas que adquiram essas doenças e façam a transmissão. Então, esse é o papel primordial das vacinas. Agora nós vamos falar de micro-organismos que não são bacterianos, que são os fungos, os vírus, os protozoários e os artrópodes. Os artrópodes são animais que causam doenças, que podem transmitir algumas doenças. Os fungos são seres vivos que possuem uma organização rudimentar. O que é rudimentar? A organização desse organismo, vamos falar algo repetitivo, não é muito fina, é algo muito rústico, digamos assim. Então, os fungos são formados por uma ou mais células e sua organização é extremamente simples, apenas com o intuito de sobreviver. E os fungos, junto com as bactérias, são considerados seres decompositores, ou seja, transformam matéria orgânica e fazem com que essa matéria entre em decomposição. Já os vírus são considerados partículas ou fragmentos celulares que são capazes de se cristalizar até alcançar um novo hospedeiro. Então, assim como as bactérias, o vírus, no momento em que ele cai em um meio ambiente que não é adequado à sua sobrevivência, ele pode se cristalizar, criar uma película protetora em que ele vai ficar quietinho ali, né, no estado que nós chamamos de estado vegetativo, até ele alcançar um novo hospedeiro, que ele vai invadir a célula e se multiplicar. Então, esse é o mecanismo de defesa que o vírus tem quando ele não está no organismo vivo. Já alguns vírus, eles são facilmente controlados através de vacinas. Assim como as bactérias, alguns vírus, eles são controlados através das vacinas, como por exemplo o sarampo,
um vírus que causa a rubéola, a cachumba, a raiva, a poliomielite, a febre amarela, a hepatite e alguns tipos de meningite. Quais são as formas de diagnóstico dos vírus? Como nós encontramos, o que nós avaliamos para encontrar um vírus no meio vivo, no organismo vivo? Os meios diagnósticos mais comuns são realizados por intermédio de exames de escarro, no caso da tuberculose, é realizado um exame no escarro do paciente para coletar material para avaliar se há presença de vírus nesse composto. O sangue, né, coletado através de punção venosa, o líquor, lembra, gente, a aula de anatomia humana, existe um líquido que transita por todo o sistema nervoso central, que é conhecido como líquor, né? Então, o líquor também é utilizado para diagnóstico de doenças virais, por exemplo, a meningite, e outros tipos de secreção. Nesse slide, nós podemos verificar as diversas formas, assim como as bactérias, que os vírus têm. Então, por exemplo, no lado esquerdo, em cima, nós temos o formato do vírus HIV. O próximo vírus é o vírus da hepatite B. Nós temos o Ebola vírus, então vocês veem a diferença na constituição, no formato desses vírus. O Ebola é um vírus totalmente diferente, com uma organização estrutural diferente do vírus do HIV e da hepatite B. Né? Vocês veem que ele parece uma minhoca, não sei se eu posso colocar dessa forma, né? Mas ele lembra essa estrutura. Nós temos o adenovírus abaixo, que é um vírus que causa doenças respiratórias, principalmente, tá? O vírus da influenza. Então, basicamente, alguns vírus ele vai ter essa estrutura, essa cápsula com essas pontas, né? Que é a organização estrutural do vírus. E nós temos um vírus que é chamado de vírus bacteriófago. Ou seja, vocês podem ver que ele lembra um pouco um inseto, mas na verdade é um vírus que parasita as bactérias. Então, a organização dos vírus é diferente das bactérias. E lembrando, pessoal, o vírus é uma estrutura menor do que a bactéria. Então, o vírus bacteriófago, por exemplo, ele entra na bactéria para parasitar essa bactéria. E alguns filtros que são utilizados contra as bactérias, principalmente filtros de máscaras respiratórias, muitas vezes, se esse filtro não tiver uma estrutura extremamente fina, o vírus consegue atravessar essa película das máscaras respiratórias e a pessoa, o organismo vivo, vai ser contaminado pelo vírus. Então, tem que haver um controle com filtros contra vírus. Então, como nós já vimos como é formada a estrutura viral, né, a estrutura dos vírus, nós vamos conhecer agora os mecanismos de transmissão viral, ou seja, como os vírus são disseminados no ambiente e contaminam o organismo vivo. Então, assim, os vírus podem ser transmitidos através da picada de vetores, tá? Como o mosquito Aedes aegypti, que é responsável pela transmissão da dengue e da febre amarela. Ou seja, esse vírus é carregado por esse inseto que vai picar uma pessoa doente e posteriormente picar uma pessoa saudável, transferindo esse vírus para a corrente sanguínea da pessoa saudável, causando a doença que nós conhecemos como dengue e febre amarela. Segundo mecanismo de transmissão, pela mordida de cães infectados. Por exemplo, a raiva. Né? Cães infectados com o vírus da raiva podem transmitir essa doença através da mordida. Outro mecanismo, pela saliva, pelo trato respiratório. Por exemplo, doenças causadas pela saliva, por perdigotos, né, que são aquelas gotículas de saliva que nós falamos, quando são lançadas no ambiente, quando nós falamos, pode ser transmitido o vírus da herpes, da catapora, da hepatite, do sarampo e N outras doenças, gente. Muitas doenças são transmitidas pela saliva e pelas secreções respiratórias. Outro mecanismo de transmissão, sangue contaminado, ou seja, a pessoa ela tem o vírus circulando nesse sangue e com contato
do sangue contaminado com uma solução de continuidade, né? Nós chamamos de solução de continuidade. Na verdade, é um corte, uma abertura, uma lesão, principalmente na pele ou na mucosa, pode transmitir as doenças, por exemplo, a AIDS e a hepatite B. Outros meios de transmissão podem ser transmitidas via leite materno, os vírus também podem ser transmitidos por via oral fecal, ou seja, alimentos contaminados por fezes, né, com vírus naquele ambiente, pela urina, pela placenta, né, que nós chamamos de transmissão vertical, da mãe para o feto, né, no momento da gestação, através de relações sexuais, lesões de pele também podem causar. Assim como nas bactérias, nesse slide estão listadas, as principais doenças causadas por vírus. Por exemplo, a rubéola, o sarampo, o herpes, a poliomielite, que é conhecida como paralisia infantil, a raiva, as hepatites, tá bom? A coqueluche, que é conhecida como tosse de cachorro, né? Aquela tosse seca. A parotidite, gente, parotidite nada mais é do que a cachumba, porque a cachumba é a inflamação da glândula parótida. Lembra da anatomia pessoal? A glândula salivar parótida, né? Nós temos a submandibular, a sublingual e a glândula parótida, as três glândulas salivares que nós temos. Então, a parotidite é a cachumba, que nada mais é a inflamação e a infecção da glândula salivar parótida. A varicela e a sida. Ah, professora, mas a sida, tá escrito sida, tá errado, é AIDS. Pessoal, AIDS é a abreviação do nome Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, tá? Em inglês. Então, no brasileiro, na língua portuguesa, nós temos que falar SIDA, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Então, são essas algumas doenças causadas pelos vírus. O que nós temos que acompanhar? Na próxima atividade também, se não me engano, a atividade do dia 5, tá? Vocês vão ver quais são os mecanismos de transmissão de todas essas doenças e os principais sinais e sintomas. Outra definição muito importante na microbiologia são as definições de vetor e de veículo. Por quê? Os micro-organismos causadores de doenças chegam até as pessoas através de vetores ou de veículos. O que são os vetores? São insetos ou animais que carregam o agente infeccioso de uma pessoa para outra. Por exemplo, o mosquito Aedes aegypti carrega o vírus da dengue, da febre amarela, do zika, do chikungunya. Então, o Aedes aegypti, o mosquito da dengue, mais conhecido como mosquito da dengue, apesar de ele não ser apenas um mosquito que transmite, né, que carrega esse vírus até as pessoas saudáveis, né, é conhecido como vetor. O mosquito da dengue, o Aedes aegypti, é um vetor da dengue, da febre amarela, do zika e do chikungunya. Veículos. Os veículos são objetos ou elementos que estão contaminados com micro-organismos. Por exemplo, podem ser as roupas, talheres, água, os alimentos, sangue, outras soluções, instrumento cirúrgico, alicate de unha, copos, N coisas, N objetos, muitos objetos podem transmitir essas doenças, ou seja, o micro-organismo está nesse objeto, nós pegamos esse objeto, levamos esse objeto até a boca, ou a mão contaminada com esse micro-organismo, levamos até a boca, levamos até o olho, levamos até o nariz. Então, é assim que ocorre a transmissão. Isso são duas formas de transmissão dessas doenças, das doenças causadas por micro-organismos. Nessa época que nós estamos agora, o coronavírus,
Então, todos os materiais que nós entramos em contato, evitar tocar mucosas com a mão suja, sempre lavar as mãos antes de coçar o olho, coçar o nariz ou nos alimentar. Nós finalizamos agora a primeira parte da aula, que foi sobre a microbiologia, né, conceitos básicos, estruturas dos micro-organismos, e agora nós vamos entrar na parasitologia. A parasitologia, ela estuda, né, a relação entre um micro-organismo vivo, saudável, e o que nós chamamos e conhecemos como parasitas, né? Então, nós temos três definições importantes nessa disciplina, nessa parte, que é, primeira definição, a definição de parasitismo. O que é o parasitismo? É uma relação direta e estreita entre dois organismos, que nós chamamos de hospedeiro e parasito, em que o parasita vive em custas do hospedeiro, ou seja, ele toma para si nutrientes, algum tipo de forma, ele parasita, ele pega para ele esses nutrientes que seriam do hospedeiro. Ele parasita o hospedeiro. Segunda definição, parasita é um organismo que vive de e em outro organismo. Ele não consegue sobreviver fora de um organismo vivo. Então, ele vai estar dentro desse organismo vivo, seja uma pessoa, seja um animal, e a partir desse hospedeiro, desse organismo vivo, ele obtém o alimento e não raramente, normalmente é isso que acontece, além de obter esse alimento, o parasita causa dano a esse organismo vivo, causa prejuízos a esse organismo vivo. E a terceira definição é de hospedeiro. Por quê? O hospedeiro é um ser vivo indispensável ao parasito, né? Ele vai carrear e vai oferecer ao parasita nutrientes, alimentos, entre outras coisas, e condições adequadas para a sobrevivência do parasita. Por quê? O parasita longe do hospedeiro, fora do hospedeiro, provavelmente vai morrer por falta de nutrição. Agora nós vamos conhecer quais são os fatores importantes na relação parasita-hospedeiro. O que eu quero que vocês entendam. Sem essa relação, uma relação adequada entre parasita e hospedeiro, provavelmente o parasita vai morrer. Então, vamos ver quais são as necessidades, vamos dizer assim, o que tem que acontecer para que o parasita consiga sobreviver no hospedeiro. Então, nós temos a primeira coisa, contato adequado com o hospedeiro. Ou seja, no momento em que esse parasita entra no organismo, ele consegue alcançar o hospedeiro com formas infectantes, que nós chamamos de formas infectantes. Ou seja, há necessidade do hospedeiro, por exemplo, ingerir formas infectantes do parasita, né? Formas que vão contaminar o hospedeiro e que vão fazer com que esse parasita consiga sobreviver dentro do hospedeiro. Então, para que o parasita consiga entrar nesse organismo, o hospedeiro ele tem que ter um contato adequado, um contato que vai garantir a sua entrada no hospedeiro com sucesso. Segunda coisa, habitat adequado. Uma vez que o parasita está dentro do hospedeiro, dentro desse organismo vivo, ele tem que encontrar em todos os seus estágios de evolução, seja do formato de ovo até um
um organismo adulto, ele tem que encontrar um habitat adequado, ou seja, condições fisiológicas adequadas para que esse organismo passe no formato de ovo, por exemplo, até que se desenvolver em um organismo adulto. Outra questão que nós temos que destacar é que esse hospedeiro, quando ele entra em contato com esse parasita, ele vai ter uma reação, né? Que nós chamamos de reação do hospedeiro. Então, é necessário que a reação do organismo do hospedeiro à presença do parasita não seja suficiente para intervir no metabolismo do parasita, ou seja, que a resposta desse hospedeiro à entrada desse parasita não seja adequada. É o que nós chamamos principalmente de história natural, porque, por exemplo, para que haja a ocorrência de uma doença, o parasita tem que entrar no hospedeiro, né, conseguir um habitat adequado e que o hospedeiro ele não consiga se defender, que as defesas dos hospedeiros sejam incompletas. Né? E quando o hospedeiro ele não é adequado, inclusive, o parasita ele pode não se desenvolver da forma que ele deveria, até ele chegar a uma forma adulta, por exemplo. Então, para que essa relação de parasitismo ocorra com sucesso, as defesas dos hospedeiros têm que estar desativada ou essa defesa não ocorra de uma forma completa. Então vamos lá. Quais são os mecanismos de defesa do hospedeiro? Nós temos a ação do suco digestivo, principalmente naqueles parasitas que entram no organismo do hospedeiro pela via digestiva, né, pelo sistema digestivo. Nós temos a pele como mecanismo de defesa. Vamos relembrar agora, pessoal, anatomia e fisiologia. Pele é o principal, é um dos maiores órgãos do corpo humano e é responsável pela defesa do organismo. Então, a pele é um mecanismo de defesa do hospedeiro, daquele que vai receber o parasita. Nós temos a fagocitose. O que é a fagocitose? Nada mais é do que, vamos dizer assim, a digestão do parasita pelas células de defesa do hospedeiro. Ou seja, no momento em que esse parasita entra no corpo do hospedeiro, as células de defesa estão prontas, em prontidão, para matar esse parasita. Tá? Nós temos os fatores humorais, nós temos a resistência etária, ou seja, causada pela idade do hospedeiro, né? Nós vamos saber um pouco mais para frente que a idade do hospedeiro é fator primordial na defesa, tá? Quanto mais jovem esse hospedeiro, uma idade já adulta, né? Esse hospedeiro ele tem uma defesa mais adequada. A dieta do hospedeiro, né? Nós sabemos que os nutrientes contidos nos alimentos são fatores importantíssimos para a defesa do hospedeiro. E nós temos também a questão genética, na constituição genética do hospedeiro. Então vamos lá, vamos detalhar agora os mecanismos de defesa do hospedeiro. Primeiro mecanismo, ação do suco digestivo. Nós sabemos que o suco gástrico, o suco digestivo, é extremamente ácido, justamente para destruir os ovos ou as larvas dos eumintos. Por exemplo, os eumintos são um tipo de parasita, nós vamos conhecê-los um pouco mais para frente. A pele. A pele, nós vimos na aula de anatomia e fisiologia humana, pessoal, que ela é uma barreira mecânica que bloqueia, né, a penetração de muitos agentes infecciosos. Mas se essa barreira estiver com ulcerações, que nós chamamos de ulcerações microscópicas, ou seja, nós não conseguimos ver essas pequenas soluções de continuidade na pele, esses cortes muitas vezes, às vezes até um orifício pela picada de um mosquito, às vezes é suficiente para permitir uma infecção pelo micro-organismo. Então a pele é um mecanismo de defesa que, se ele não está bem construído, ela pode fazer com que haja infecção. Terceira coisa, fagocitose. Os protozoários, como eu disse anteriormente, eles são parasitas que são fagocitados pelas células. O que é a fagocitose? Nada mais é do que a digestão desses protozoários. As células de defesa vão até os protozoários e devora, vamos usar uma palavra bem primitiva, ele engole esses protozoários, parasitas, e digere esses protozoários, defendendo o hospedeiro contra esses protozoários. Então, essas células de defesa fazem a fagocitose, né, englobam esses protozoários para fazer a defesa do hospedeiro. Os fatores humorais, que nós chamamos de anticorpos.
que são substâncias dotadas de ação antiparasitária. Que são os anticorpos, eles são gerados em consequência de estímulos antigênicos do parasita. Nossa, professora, que palavrão! O que acontece? Os anticorpos são substâncias que vão captar partes do parasita e vai identificar, olha, esse pedaço aqui eu consigo identificar, então eu sei como matar esse parasita. Então, os fatores humorais são chamados de anticorpos, são capazes de reconhecer partes do parasita para fazer a defesa do hospedeiro. Outro mecanismo de defesa do hospedeiro, a resistência etária, ou seja, com o aumento da idade, frequentemente há um aumento na resistência dos hospedeiros às parasitoses. Então, e provavelmente isso acontece pelo amadurecimento do sistema imune. Então, crianças estão mais suscetíveis a ter parasitoses do que um adulto. Porque com o tempo e o contato, o adulto ele vai desenvolver defesas adequadas para determinados tipos de parasitas, tá? Dieta. Nós sabemos, é consenso geral, consenso comum, de que pessoas malnutridas, elas têm uma deficiência no sistema imune. Outra coisa, quando esse hospedeiro ele está malnutrido, o parasita não consegue sobreviver, porque ele vai necessitar, normalmente, o parasita ele vai querer os nutrientes que o hospedeiro ingere. E se ele não tem essa quantidade adequada de nutrientes, essa relação o parasita, o hospedeiro, fica totalmente abalada, porque o parasita, a ideia do parasita é entrar, né, adentrar um hospedeiro e conseguir sobreviver a partir dos nutrientes. Se esse hospedeiro não está bem nutrido, não tem nutrientes suficiente, o parasita não vai conseguir viver dentro desse organismo, tá? Terceira coisa, constituição genética. Indivíduos da mesma espécie, muitas vezes, alguns têm uma maior resistência às parasitoses do que outro indivíduo. É uma questão genética. Não posso falar, pode ser uma questão evolutiva. Com o tempo, com a evolução, algumas pessoas têm maior probabilidade a terem doenças parasitárias e outras não, mesmo que tenham o mesmo contato com o parasita. Algumas vão desenvolver a doença e outras não vão. Isso está relacionado à constituição genética. Então, pessoal, nesse próximo slide, nós temos as defesas dos hospedeiros que são consideradas inespecíficas, ou seja, defesas independentes do micro-organismo ou do parasita que tenta adentrar o hospedeiro. Então, nós vamos começar pelas lágrimas. Existe uma enzima chamada lisozima e outras secreções que dissolvem as paredes celulares. São defesas inespecíficas. Independente do micro-organismo, essa enzima vai atuar sobre a parede celular dessas bactérias ou dos micro-organismos e vai fazer com que haja a quebra dessas bactérias, fazendo com que essas bactérias não consigam entrar no organismo. A microbiota da pele também compete com os patógenos, ou seja, as bactérias que nós temos no nosso organismo já nos defendem de outros micro-organismos patogênicos. A pele, como eu disse anteriormente, é uma barreira física que produz ácidos graxos, né, considerados os óleos, né, essenciais, antimicrobianos, e a microbiota normal, a presença de bactérias, inibe a colonização de outros patógenos na nossa pele. Outra coisa, intestino e estômago. Uma rápida alteração do pH inibe o crescimento bacteriano, tá? Microbiano. E a acidez do estômago, que nós temos um pH igual a 2, gente, pH de 0 a 7 é ácido, tá? 7 é neutro, de 8 a 14 é básico. Então, o nosso estômago tem um pH 2, ou seja, é extremamente ácido. E essa acidez do estômago também inibe o crescimento microbiano.
O fluxo contínuo no trato urinário também é uma forma de defesa, porque impede a colonização de bactérias. Então, o fluxo, quando a urina passa pelo sistema urinário, esse fluxo contínuo inibe a proliferação de micro-organismos. Outra coisa, região do nariz, lado direito aqui, pessoal. A remoção de partículas, micro-organismos e passagem dos cílios pela nasofaringe também é uma forma de defesa. No sistema respiratório, o muco e os cílios que revestem a traqueia movem micro-organismos para fora do corpo. As proteínas do sangue também inibem o crescimento, o muco e os fagócitos, que são as células de defesa dos pulmões, impedem essa colonização. E a microbiota que nós temos, ou seja, as bactérias que estão no nosso intestino, também são defesas inespecíficas do hospedeiro. Então, nós já falamos sobre defesa do hospedeiro, sobre as definições da patogenicidade, nós falamos do que é um hospedeiro, um parasita, mas e aí vocês vão me perguntar, professora, quais são as ações do parasita sobre o hospedeiro? São 3 ações principais, que são ação mecânica, ação exfoliadora e ação irritativa e inflamatória. Vamos lá. Primeira ação, ação mecânica. Os parasitas, quando eles entram no hospedeiro, eles lesam diretamente os tecidos. Por quê? Aquele tecido não foi construído para que houvesse naquele local uma larva ou um verme adulto. Então, o parasita, ele entra no corpo do hospedeiro e perturba as funções mecânicas, né? O tecido não é para ter um parasita ali no meio e vai perturbar. Então, por exemplo, o ascarilumbricoides, que são as mais conhecidas como lombriga, né? Comprimem, se houver grande quantidade de vermes no intestino, vai fazer a compressão e vai ocorrer a obstrução do intestino. Então, isso é uma ação mecânica, tá? Da Ascaris lumbricoides, mais conhecida como lombriga, como uma ação mecânica. Ela pode comprimir o intestino e obstruir. A segunda ação é a ação exfoliadora. O que seria essa ação exfoliadora? Nada mais é do que os parasitas eles retiram as substâncias nutritivas do organismo do hospedeiro. É justamente para isso que o parasita está no hospedeiro, para retirar nutrientes. Então, essa retirada de nutrientes é conhecida como ação exfoliadora. Terceira ação irritativa e inflamatória. Por exemplo, essa ação ela é causada por quase todos os parasitos. Por quê? Por exemplo, se um parasita penetra na pele, o local em que ele vai penetrar vai causar uma ação irritativa e inflamatória. Você pode observar em alguns vermes, nós vamos falar isso um pouco mais para frente, que, por exemplo, o local de entrada desse parasito vai causar uma irritação, vai ter uma inflamação local, tá? E também, por exemplo, nos parasitas intestinais, pode causar uma irritação intestinal ou mesmo a dermatite na pele. Nós falamos tanto sobre as medidas o que o hospedeiro tem de defesa, o que o parasita causa no corpo do hospedeiro. Então agora nós vamos falar de uma forma geral quais são as medidas de controle microbiano, de controle dos micro-organismos. Primeira medida, medidas contra os vetores e reservatórios, ou seja, o controle de insetos, por exemplo, do mosquito, né, Aedes aegypti, matar esse inseto, não deixar que ele se reproduza na natureza, no meio ambiente, é uma forma de controle microbiano. E dos reservatórios, por exemplo, na leishmaniose, você tem uma doença que tem um reservatório, um animal, um canino, né, um cão. Então, controlar, fazer esse controle dos possíveis reservatórios, né, que carregam essas doenças. Segunda medida, vacinação. Gente, vacinar as pessoas, as crianças, é medida de extrema importância, uma vez que vai fornecer para a pessoa uma defesa contra os micro-organismos. Terceira medida, melhoria das habitações. Algumas doenças, por exemplo, a doença de Chagas é causada por um protozoário que é carregado por um inseto que pica. E esse inseto vive numa casa que tem condições inadequadas. Tá? Isso é um exemplo. Outra coisa, local que não tem saneamento básico, né? Também é um ponto importante que tem que
fazer o controle para evitar que essas doenças sejam disseminadas. Quarta coisa, controle de doadores de sangue. Qualquer momento que nós vamos doar sangue, há a realização de diversos exames para verificar se nós não temos nenhuma dessas doenças que foram citadas anteriormente. Controle da transmissão congênita. Por isso que é importante o pré-natal para as gestantes, porque vai verificar se a gestante tem alguma doença e a possibilidade dela transmitir essa doença para o feto. Sexta coisa, higiene pessoal, lavagem das mãos, banhos, cabelos cortados, unhas bem cortadas, é um item de extrema importância para medidas de controle, porque a lavagem das mãos previne a disseminação de doenças. Nós estamos vivendo uma situação de extrema necessidade, que é a questão do coronavírus. Então, a lavagem das mãos já é um mecanismo importantíssimo de controle microbiano. Outra coisa, proteção de alimentos e tratamento da água. Vocês vão ver quando vocês fizerem a leitura do material que a grande parte das parasitoses são transmitidas por esses meios, alimentos e água contaminada com esses parasitas. Então, é muito importante de que essa água para cultivo dessas hortaliças e frutas e etc. seja tratada, né? Ou seja feita uma limpeza desses materiais antes de serem ingeridos. Saneamento básico, já falei um pouquinho dele. Esgoto a céu aberto, a ausência de água tratada, entre outras coisas, faz com que haja muitos casos de parasitose. Então, se um local tem saneamento básico, esse nível de parasitose vai diminuir e muito. Educação sanitária, orientação da população, orientação das pessoas. Vocês, enquanto profissionais de saúde, são pessoas que são ponto-chave para a educação da comunidade referente às parasitoses e às outras doenças, tá? Outra questão, inspeção das carnes consumidas. Nós, profissionais de saúde, não fazemos essa inspeção. O médico veterinário faz essa inspeção, mas a partir dessa inspeção que há o controle, evitando a propagação de doenças através das carnes, através dos frigoríficos. Então, é muito importante que haja essa inspeção, principalmente nos frigoríficos. Outra questão de medidas de controle, andar calçado. Vocês vão ver que algumas parasitoses, as larvas daquele parasita penetram na pele da pessoa pelo contato direto do solo com a pele. Então, as larvas conseguem entrar no corpo, no organismo da pessoa, porque ela não está calçada. Último item, descarte adequado do lixo. Local com lixo é local propício para a transmissão de doenças e das parasitoses. Então, essas medidas de controle microbiano são extremamente importantes para evitar a disseminação de doenças. Dentre as medidas de controle microbiano, eu vou falar aqui, como nós somos profissionais de saúde, né? Nós vamos falar de algumas medidas importantes para o profissional de saúde. Vamos começar falando sobre o saneamento básico. O saneamento nada mais é do que um conjunto de medidas que visam tornar as condições ambientais apropriadas à vida, ou seja, a moradia, ao local adequado de moradia das pessoas, tá? Então, o que consiste o saneamento básico? A pessoa ter abastecimento e purificação da água, uma coleta de lixo adequada, rede de esgoto, controle da poluição, limpeza dos lugares públicos. Então, o saneamento básico entra todos esses critérios. Vocês viram no slide anterior que ela é uma forma de controle microbiano. Pessoal, essa última parte da aula, nós vamos falar especificamente sobre as medidas de controle microbiano importantes na assistência da saúde. Então, nós vamos falar agora da esterilização. Vocês são profissionais de saúde e vocês vão ter que lidar com essa questão da esterilização o tempo inteiro. Inclusive, vocês, como técnicos de enfermagem, vão ter que preparar o material para ser encaminhado para a esterilização. Então, nós vamos aprender o que é esterilização. A esterilização é a destruição de todas as formas de vida microbiana, isso incluindo os esporos bacterianos. Lembram dos esporos bacterianos? Então, a esterilização faz
a destruição de todas as formas de vida, das bactérias, dos vírus, de todos os micro-organismos em determinado objeto, seja na superfície do objeto ou no interior do objeto. Então, morre a morte de todos os micro-organismos que estão naquele objeto. Tá? Ah, professora, nós fazemos esterilização das mãos? Não, não é possível fazer esterilização das mãos. Nós fazemos a desinfecção, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Então, a esterilização mata todo tipo de forma de vida que está sobre um objeto, sobre ele ou dentro dele. E ela pode ser realizada através de vários meios, sejam eles físicos ou químicos. Um exemplo é o vapor saturado sob pressão e agentes químicos que realizam a esterilização dos materiais hospitalares. Nesse slide, eu quis trazer para vocês os diferentes meios de esterilização física e química. Do lado esquerdo, vocês podem ver que há uma profissional de saúde manipulando uma autoclave hospitalar. Então, vocês estão vendo que ela está preparando a autoclave para fazer a esterilização do material hospitalar. Gente, uma autoclave pode ter no máximo 100 litros, porque esses 100 litros é o que vai garantir que o vapor saturado sob pressão faça a morte, né, a esterilização e mate todos os micro-organismos presentes naquele objeto. Nesse caso, material cirúrgico. Do lado direito, vocês estão vendo uma autoclave, se eu não me engano, ela deve ter uns 8 litros. Então, é uma autoclave menor, tá? Nós temos a autoclave hospitalar do lado esquerdo e do lado direito uma autoclave menor, em um tamanho menor, né? Para esterilização, principalmente de material odontológico, né? Que são materiais bem menores, não exige um equipamento maior, de uma amplitude maior. Então, é uma autoclave mais compacta. Abaixo, o que eu quis demonstrar para vocês é um tipo de esterilização química. Nós temos em Cuiabá uma empresa que faz essa esterilização química. O que é que eles utilizam para esterilizar? O óxido de etileno. Essa substância, ela mata qualquer micro-organismo que está vivo sobre os objetos. Então, vocês veem que esse profissional está todo paramentado, porque o óxido de etileno, ele é carcinogênico, ele pode causar câncer, ele é teratogênico. As mulheres que entrarem em contato, ou os homens que entrarem em contato com essa substância pode ter problemas, principalmente na reprodução. E se a mulher estiver grávida, ela pode causar, inclusive, alterações no feto. O bebê pode vir com alguma malformação. Então, o óxido de etileno é uma substância utilizada dentro dessa autoclave bem vedada, vocês estão vendo que ela está bem vedada, para poder fazer a esterilização do material médico hospitalar. Ela é muito eficiente, uma vez que ela penetra em todos os orifícios do material. Então, é uma esterilização que é muito importante e tem sido muito utilizada aqui em Cuiabá. Segundo modo de controle microbiano para profissionais de saúde, nós temos agora o processo de desinfecção. Qual é a diferença? A desinfecção, ela remove ou mata a maioria dos organismos patogênicos. Então, não necessariamente não consegue matar esporos bacterianos em uma superfície, ou objeto ou material. Então, ela pode ser feita por calor úmido, por processo físico, por exemplo, a pasteurização da água em ebulição ou fervura. Então, se a água está fervendo em ebulição, se nós mergulharmos um objeto dentro dela, nós estamos realizando a desinfecção desse objeto, tá? Ou por processos químicos, por meio de imersão em solução germicida. Um exemplo de solução germicida, o álcool a 70%, o cloro, tá? E outros compostos clorados, por exemplo, os fenólicos ou o próprio formol. Então, a imersão desses materiais nessas substâncias faz a desinfecção, que é a matar, né, reduzir a maioria dos micro-organismos. Então, os esporos podem estar ainda naquele objeto. Tá? A partir da desinfecção, nós temos 4 conceitos. Um que é asepsia, que é um conjunto de medidas que visa reduzir o número de micro-organismos e evitar sua disseminação ou contaminação de uma área ou objeto estéril. Ela pode ser classificada em
asepsia médica, que diminui o número de micro-organismos, impede a passagem desse micro-organismo de pessoa para pessoa, utilizando uma técnica asséptica, e a asepsia cirúrgica, que torna e mantém os objetos e áreas livres de todos micro-organismos. Então, a asepsia, ela também é uma parte da redução de micro-organismos numa área ou num objeto estéril, tá? Então, é uma medida que visa a eliminação da maioria dos micro-organismos em um objeto. Professora, nós fazemos asepsia das mãos? Não, gente. Organismos vivos, mãos e outras partes do corpo, nós fazemos antisepsia, que é o conceito abaixo. Antisepsia são medidas que visam diminuir ou prevenir o crescimento de micro-organismos mediante a aplicação de um agente germicida. Então, a asepsia nós fazemos em objetos, superfícies, e a antisepsia nós fazemos nas mãos, no corpo, em parte do organismo humano, tá? Então tem essa diferença. Asepsia, objeto e área. Antisepsia, mãos e outras partes do corpo. Tudo bem? Bom, pessoal, essa foi nossa área introdutória de microbiologia e parasitologia. Aguardo vocês no fórum de dúvidas. Por favor, não fiquem com dúvidas. Podem fazer os questionamentos no fórum. Não fiquem com perguntas sem resposta. Eu estou aqui, nós não estamos presentes, nós não estamos juntos, mas encaminhem as perguntas no fórum ou podem encaminhar mesmo também numa mensagem pessoal, não quero fazer essa pergunta no fórum que todo mundo vai ver, pode me encaminhar a mensagem no privado, tá? Eu vou responder com todo prazer. E é isso. Por favor, não fiquem com dúvidas. Um abraço e até mais.